a plenitude do amor. Este é o caminho da santidade. E no vídeo de hoje, veremos que o Papa Francisco fala sobre a importância da santidade na vida comunitária e como é importante buscar a santidade. Antes, gostaria de pedir o seu like, gostaria de pedir também que você se inscrevesse no canal e ativasse o sino das notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Obrigado. E vamos às palavras do Papa Francisco. Caros irmãos e irmãs, bem-vindos. Saudações com alegria no final da conferência sobre o tema A Dimensão Comunitária da Santidade, organizada pelo Dicastério das Causas dos Santos. Agradeço ao Cardeal Marcelo Semeraro, aos outros superiores, aos oficiais, aos postuladores, ao Monsenhor Paglia e a todos vocês, participantes destes trabalhos nos últimos dias. Vocês me presentearam com o comentário à exortação apostólica Gaudete Exsultate, publicada pelo Dicastério no 10º aniversário do meu pontificado. Muito obrigado. Espero que as reflexões contidas no volume ajudem muitos a compreender cada vez melhor o chamado universal à santidade. Este tema da vocação universal à santidade, e nela sua dimensão comunitária, é muito caro ao Concílio Vaticano II, que falou especialmente sobre isso na Lumen Gentium. Não por acaso, nessa perspectiva, aumentou nos últimos anos o número de beatificações e canonizações de homens e mulheres de diferentes estados de vida, casados, celibatários, sacerdotes, consagrados, leigos de todas as idades, origens e culturas, inclusive famílias, como a polonesa mártir. Em particular, na Gaudete Exsultate, quis chamar a atenção para a pertença de todos esses irmãos e irmãs ao santo povo fiel de Deus, ou assim como para a proximidade deles a nós, como santos ou da porta ao lado, membros de nossas comunidades, que viveram uma grande caridade nas pequenas coisas da vida cotidiana, apesar de seus limites e defeitos, seguindo Jesus até o fim. Portanto, gostaria de refletir com vocês sobre este tema, destacando, entre os muitos possíveis, 3 aspectos: a santidade que une, a santidade familiar e a santidade martirial. Primeiro, a santidade que une. Sabemos que a vocação a qual todos somos chamados se realiza antes de tudo na caridade, dom do Espírito Santo que une em Cristo e aos irmãos. Portanto, é um evento não apenas pessoal, mas também comunitário. Quando Deus chama o indivíduo, é sempre para o bem de todos, como nos casos de Abraão e Moisés, de Pedro e Paulo. Ele chama o indivíduo para uma missão. E assim como Jesus, o bom pastor, chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e procura a perdida para trazê-la de volta ao redil, a resposta ao seu amor se realiza em uma dinâmica de envolvimento e intercessão. O Evangelho nos mostra isso, por exemplo, com Mateus, que, assim que chamado por Jesus, convida seus amigos para encontrar o Messias, ou com Paulo, que, encontrado o ressuscitado, torna-se o apóstolo das nações. O encontro com Jesus tem essa dimensão comunitária. Essa realidade é expressa de maneira especialmente tocante por Santa Teresa do Menino Jesus, a quem, no 150º aniversário de seu nascimento,
dediquei a exortação apostólica o cela confiance. Ela, em seus escritos, com uma imagem bíblica sugestiva, contempla toda a humanidade como o jardim de Jesus, cujo amor abraça todas as suas flores de maneira inclusiva e exclusiva ao mesmo tempo, e pede para ser inflamada até o rubor pelo fogo desse amor, para conduzir todos os irmãos a ele por sua vez. É a evangelização por atração, o testemunho, fruto ao mesmo tempo da mais alta experiência mística de amor pessoal e da mística do nós. Nela se entrelaçam as duas modalidades de presença do Senhor, tanto no íntimo de cada pessoa quanto no meio daqueles que estão reunidos em seu nome, ou no castelo da alma e no castelo da comunidade, para usar uma imagem querida a Teresa de Ávila. A santidade une através da caridade dos santos podemos conhecer o mistério de Deus que o unido e a cada homem, abraça em sua misericórdia toda a humanidade, para que todos sejam um só. Quanto nosso mundo precisa redescobrir nesse abraço unidade e paz. Vamos ao segundo ponto. A santidade familiar. Ela resplandece eminentemente na Sagrada Família de Nazaré. No entanto, a Igreja hoje nos propõe muitos outros exemplos, os casais santos, nos quais cada cônjuge é instrumento para a santificação do outro. Pensemos nos santos Luís e Zélia Martim, ou nos beatos Luís e Maria Beltrame Quattrochi, ou nos veneráveis Tancredo e Júlia de Barolo, ou nos veneráveis Sérgio e Domingas Bernardini. A santidade dos cônjuges, além de ser a santidade particular de duas pessoas distintas, é também uma santidade comum na conjugalidade e, portanto, multiplicação, e não simples adição, do dom pessoal de cada um, que se comunica. E um exemplo luminoso disso, como mencionei no início, nos foi recentemente oferecido na beatificação dos cônjuges José e Victoria Ulma e de seus 7 filhos. Todos mártires. Eles também nos lembram que a santificação é um caminho comunitário, a ser percorrido a 2, e não sozinhos. Sempre agir com a comunidade. E chegamos assim ao terceiro ponto. A santidade martirial. É um modelo forte, do qual temos muitos exemplos ao longo da história da Igreja, desde as comunidades primitivas até os tempos modernos, ao longo dos séculos e em várias partes do mundo. Não há período que não tenha tido seus mártires, até os dias de hoje. E pensamos que esses mártires são coisas que não existem. Mas pensemos em um caso de vida cristã vivida em um martírio contínuo. O caso de Asia Bibi, que passou muitos anos na prisão, e a filha levava a Eucaristia para ela. Quase 9 anos de testemunho cristão. É uma mulher que continua viva, e há muitos, muitos assim, que testemunham a fé e a caridade. E não esqueçamos que também o nosso tempo tem muitos mártires. Muitas vezes são comunidades inteiras que viveram heroicamente o Evangelho ou que ofereceram a Deus a vida de todos os seus membros. E a conversa se amplia ainda mais se considerarmos a dimensão ecumênica de seu martírio, lembrando aqueles pertencentes a todas as confissões cristãs. Pensemos, por exemplo,
No grupo dos 21 mártires coptas recentemente introduzidos no martirológio romano. Eles morriam dizendo: Jesus, Jesus, na praia. Caros irmãos e irmãs, a santidade dá vida à comunidade, e vocês, com o seu trabalho, nos ajudam a compreender e celebrar cada vez melhor a realidade e as dinâmicas, nos numerosos e variados caminhos que examinam e propõem a nossa veneração, os diferentes, mas todos voltados para o mesmo objetivo, da plenitude do amor. Este é o caminho da santidade. Agradeço muito por isso e os encorajo a continuar com alegria sua bela missão, para o bem dos indivíduos e para o crescimento das comunidades. Abençoo-os de coração e, peço-lhes, não se esqueçam de orar por mim. Obrigado. E como vimos, nas palavras de Francisco, ele afirma que a santidade não é algo individual, mas sim é algo que se realiza em comunhão com os outros. O Papa também cita exemplos de santos e mártires que viveram a santidade de forma comunitária. Agora, te convido a compartilhar o vídeo com mais pessoas e divulgar essa mensagem. Obrigado. Até a próxima. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.